Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje com o tema mediunidade e obsessão. E quem vai responder as perguntas hoje será o Dr. Rogério Chaves. Vamos então elevar os pensamentos ao alto, pedindo a Deus que nos proteja, que nos ilumine e permita que aproveitemos ao máximo essas perguntas e respostas de hoje. Vou chamar o Rogério, aguardando ele para ver se ele está tudo pronto para a gente começar. Lembrando a vocês que nós estamos fazendo as lives aos sábados, às 14 horas, terças-feiras, às 20 horas, quarta-feira, aula de psicoeducação, destinada aos pacientes em tratamento no centro, mas aberto a todas as pessoas que queiram assistir. E quinta-feira, a gente tem essas lives de perguntas e respostas. Assim, essa live de hoje teve muitas perguntas, chegaram muitas perguntas pra gente. Então, provavelmente nós não vamos conseguir responder todas hoje e vamos então fazer essa live em duas etapas, começando hoje e provavelmente continuando na próxima semana. E vou tentar aqui ver se dá certo agora. Boa noite. Oi, Mônica. Tudo bem? Tudo bem. Vocês aí? Tranquilo também, graças a Deus. Então, vamos começar, né, Rogério? Porque hoje esse tema, mediunidade e obsessão, nós recebemos muitas perguntas. Então, né, não vai ser possível respondê-las todas hoje. Então, a gente deixa o restante, o que não for possível responder hoje, a gente responde na quinta-feira que vem. Pode ser? Pode ser? Tá bom. Bom, então assim, antes de iniciar as perguntas propriamente ditas, como a gente tem recebido assim, muitos acessos de amigos que não são espíritas, aproveitando essa oportunidade em casa e tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que muitos são católicos, evangélicos, outros não têm uma religião fixa. Então, para esse pessoal, Rogério, você poderia conceituar a mediunidade, assim, explicar rapidamente o que é a mediunidade, o que é ser médium, porque tem gente que não sabe muito bem o que isso significa. Pois é, interessante a gente falar sobre isso, né? A mediunidade, outra coisa, Mônica, é que esse quadro nosso desenvolvido pelo Centro Espírita Fabiano de Cristo é muito interessante. Eu tenho muitos amigos participando que entram para fazer perguntas, para tirar dúvidas, e tem, assim, retirado muitas dúvidas das pessoas, as respostas que são dadas. Mas a gente tem que deixar claro que a pessoa que tem dúvidas sobre esse ou aquele assunto, ele vem até aqui esse quadro nosso obter uma resposta que abrange uma superficialidade do tema. É para a pessoa ter uma ideia daquele assunto e tirar uma dúvida superficial. Mas a pessoa que queira aprofundar ou conhecer mais a respeito do assunto, seja esse assunto de hoje, seja outro qualquer, ela tem nas obras espíritas e lá no centro que nós frequentamos, né, mãe? Vários cursos em que a pessoa pode aprofundar no entendimento e no conhecimento da doutrina espírita. Esse tema de hoje
especialmente, é um tema que suscita muitas dúvidas, né? Ou tanto de perguntas. E que tem, assim, uma profundidade muito grande. Então, francamente, vai ser impossível a gente querer abranger todo o conteúdo do ensinamento espírita a respeito da mediunidade. Mas eu podia dizer que a mediunidade é uma faculdade que algumas pessoas têm de entrar em contato com o mundo espiritual, de se relacionar e comunicar com os espíritos e trazer para o mundo material informações ou transmitir para o mundo material o pensamento dos espíritos. Então, esse é um conceito assim que dá uma ideia clara para a pessoa. Porque Kardec ele publicou um livro, antes de publicar o livro dos médiuns, ele publicou um livro que se chamava, em 1959, chamava Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas. Eu acho que é esse o tema, o título. E nesse livro ele diz o seguinte, que a mediunidade ela tem dois aspectos, um aspecto geral e um aspecto restrito. O médium, o indivíduo que exercita o fenômeno da mediunidade, a faculdade da mediunidade, no sentido amplo, no sentido geral, são aquelas pessoas que sentem o ambiente espiritual ou sentem e percebem de alguma forma a presença ou a ideia dos espíritos. Certo? E num aspecto mais restrito, o médium ou a mediunidade, ela é para é especificamente para as pessoas que possuem uma mediunidade ostensiva. Isso quer dizer que são aquelas pessoas que percebem o mundo espiritual, entram em contato com os espíritos e são capazes de realizar fenômenos físicos ou trazer para o mundo físico, para os encarnados, informações através dos pensamentos dos espíritos e transcrever isso através da escrita ou da palavra. Deu para entender? Deu para entender sim. Então, Dito isso, eu vou te perguntar, fazer a primeira pergunta, que é se essa mediunidade, que como você disse, algumas pessoas têm, elas nascem com essa mediunidade. É isso, a pessoa já nasce com a mediunidade. É isso? É isso, é. No livro dos Então, médiuns... a pessoa perguntou, mas ela pode, se ela não nasceu com algum tipo de mediunidade, essa mediunidade pode ser adquirida, ou caso ela tenha, ela pode ser aumentada, pode ser expandida. Por exemplo, alguém que seja médium de psicofonia, se ele é um trabalhador assim, que participa com muita constância nos grupos mediúnicos, ele poderia pedir para a espiritualidade para aumentar e também começar a psicografar ou ter clarividência, ou não. Uma vez que ele nasceu com aquele tipo de mediunidade, não tem como aumentar, nem diminuir, nem acabar. É o seguinte, a mediunidade, ela não é desse jeito, não. Como eu disse antes, ela tem um aspecto geral e um aspecto restrito. Kardec chega a dizer no Livro dos Médiuns que todos somos mais ou menos médiuns. E isso suscita muitas dúvidas, inclusive no meio espírita. Todas as pessoas são mais ou menos médiuns. Kardec quis dizer o seguinte, a respeito disso que eu disse agora, né? Aquela mediunidade geral, ampla,
e as mediunidades restritas. A mediunidade geral são todas as pessoas possuem uma mediunidade geral, uma percepção, sentem a presença dos espíritos ou podem ser influenciados pelos espíritos. Allan Kardec, lá no livro dos Espíritos, na questão 459, pergunta aos espíritos: os espíritos influenciam na nossa vida? E os espíritos superiores que auxiliaram Kardec na codificação responderam: muito mais do que vocês pensam. Na verdade, são os espíritos que dirigem vossas vidas da humanidade. Então, todas as pessoas recebem em graus variados a influência dos espíritos. Bom, nesse sentido, todos somos médiuns. Mas o que se fala aqui agora é sobre a mediunidade ostensiva. Aquela mediunidade que é capaz de proezas e de manifestações. Manifestações físicas, manifestações intelectuais, segundo Kardec descreve no Livro dos Médiuns. Funciona da seguinte maneira, vamos esclarecer o indivíduo aí que está com dúvida. A mediunidade, ela surge na vida da pessoa lá no mundo espiritual. Então, o indivíduo, ao reencarnar, ele faz um projeto para a sua vida de encarnado, faz um planejamento reencarnatório. E dentro desse planejamento reencarnatório está lá a mediunidade. Então, a mediunidade, ela já é um programa que o indivíduo faz para si mesmo no mundo espiritual, antes de reencarnar, para nascer com essa ou aquela mediunidade específica. Às vezes mais de uma psicofonia, uma psicografia, uma clarividência, uma clareaudiência. A Ivone do Amaral Pereira, uma médium fabulosa que escreveu vários livros aí, ela tinha um monte de mediunidades. Paulo de Tarso diz assim, aliás, Kardec, no Livro dos Médiuns, diz o seguinte: a mediunidade tem 1000 nuances, 1000 aspectos diferentes, 1000 características que se traduz na comunicação com os espíritos. Então, tem um monte de tipos de mediunidades diferentes. Agora, a mediunidade é um projeto reencarnatório. O indivíduo pede para ser médium, porque através da mediunidade ele pode realizar um sem número de coisas para contribuir para o seu progresso espiritual. Esse contato íntimo com os espíritos, esse conúbio direto através dessa faculdade com os espíritos, o indivíduo pode modificar o seu caminho na vida, pode ter outras noções do sentido da vida, pode realizar um sem número de coisas para auxiliar outras pessoas, que é o sentido maior da vida, a prática do amor e da caridade. Então, o indivíduo faz um projeto reencarnatório. Uma vez que ele nasceu e rogou a Deus que nascesse no mundo, encarnasse com um determinado tipo de mediunidade, ele vai exercitar aquela mediunidade. Agora, Kardec, lá nesse livrinho que eu citei agora, Instrução Prática sobre Manifestações Mediúnicas, que depois veio a colimar no Livro dos Médiuns. Esse livro, lá Kardec diz o seguinte: a mediunidade é uma faculdade orgânica. Orgânica. Ela está no corpo físico. Por isso o indivíduo reencarna com um projeto reencarnatório para ser médium e possuir determinada faculdade mediúnica. Nesse momento, o seu corpo, que será elaborado para ele se manifestar no mundo físico, já possui em si uma característica especial que vai possibilitar a ele exercitar aquela mediunidade que ele programou. Mas essa mediunidade é passível de desenvolvimento, diz Kardec. Então, o indivíduo reencarna, por mais afeito ou por mais envolvido que ele seja com a doutrina espírita, se ele não tiver tido
previamente uma programação para exercer a mediunidade ostensiva, com compromisso mediúnico, não adianta ele querer ter essa ou aquela mediunidade. E se ele nasceu com uma preparação para ter mediunidade de psicofonia, não adianta ele querer ter mediunidade de vidência ou de clarividência. Não adianta, não está no corpo. O corpo dele, orgânico, foi elaborado para desenvolver aquele determinado tipo de mediunidade. E por que Foi algumas claro? pessoas, assim, essa mediunidade só aparece depois de uma certa idade? Pessoas, às vezes, com mais de 50 anos, de repente se vem descobrindo que tem alguma mediunidade assim. Porque acontece, não acontece? Acontece. E tudo ao seu tempo, não é? Tudo ao seu tempo. Para cada coisa existe um tempo, um lugar e um momento específico. Exercitar a mediunidade não é uma coisa muito. É um processo santo, santificante, santificado. Então tem que ser encarado com muita responsabilidade e zelo. E a pessoa tem que estar preparada para isso. Às vezes, no preparo do indivíduo durante a vida, às vezes a vida dele ele está pronto para exercitar a mediunidade em determinada época da vida. Então, ela não eclode abruptamente antes disso, sabe? Outras vezes, existe uma programação para que ela ecloda em determinada época também, né? Mas a maioria, eu penso, a maioria, ela funciona da seguinte maneira. O indivíduo tem a capacidade mediúnica e ele exercita essa mediunidade e não percebe. A não ser aqueles casos graves em que ela aparece assim abruptamente e de chofre vem atordoar a pessoa, aí ela acorda e percebe que é um processo da faculdade mediúnica. Mas quando ela vem suave, né, e Kardec diz isso no Livro dos Médiuns, que a mediunidade não deve ser forçada o seu desenvolvimento. É interessante e importante, e Emmanuel diz isso lá no Consolador também, que ela deve aparecer brandamente, suavemente, ao tempo certo. Então, e muitas vezes a pessoa possui essa mediunidade e ela vem aflorando lentamente, ele já está exercitando essa mediunidade e nem percebe. Até o momento que ela está bem desenvolvida, pronta mesmo para o processo mediúnico, aí sim é que ele acha que está começando agora, mas ela já existia antes. Aí a próxima pergunta né, vai dar certo com essa resposta, que fala assim, como que é possível distinguir se o que está acontecendo com a pessoa é uma doença física ou são efeitos da mediunidade? Eu imagino que quem perguntou isso deve estar pensando que talvez uma dor de cabeça, um enjoo no estômago, alguma coisa diferente que ele esteja sentindo, se é proveniente de uma mediunidade que está aflorando ou se é uma questão física, dá para saber? Isso aí é uma coisa interessante, que desperta muita curiosidade nas pessoas, e muitas pessoas, inclusive espíritas, eles não têm uma ideia clara e correta a esse respeito. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, existe um livro onde as pessoas que fala de mediunidade, onde as pessoas podem buscar tudo o que gostariam de aprender e de saber sobre a mediunidade. Esse livro é o maior compêndio sobre o assunto, mais claro e mais correto sobre a mediunidade. Trata-se de O Livro dos Médiuns. Então, o candidato à mediunidade, ou o indivíduo que tem curiosidade para saber sobre mediunidade, ele deve estudar o Livro dos Médiuns. Ali ele pode aprender de tudo sobre a mediunidade. Aprender sobre a mediunidade. Mas não quer dizer que lendo, estudando o Livro dos Médiuns, simplesmente ele venha
a desenvolver, aperfeiçoar a sua mediunidade. Não, assim como o Evangelho de Jesus, simplesmente por ler e estudar o Evangelho, não quer dizer que nós nos tornamos perfeitos, não é? O Evangelho, ele mostra o caminho, mas nós temos que trilhar o caminho. Não é assim? Então, o Evangelho é um indicativo do caminho a ser seguido. Simplesmente por estudar e avaliar o Evangelho não quer dizer que nós já estamos prontos. Da mesma forma, diz Kardec no Livro dos Médiuns, o indivíduo que pega e entra em contato e se aperfeiçoa no estudo das artes, das letras, da pintura, por conhecer tudo isso, não quer dizer que ele vai ser um bom pintor, um bom poeta. Tem que ter algo mais, né? Tem que ter aquilo que brota lá dentro do ser, para que, diante desse conhecimento todo, ele venha desempenhar as artes, a pintura, a poesia, de forma plena e edificante. A mediunidade da mesma forma. Então, Eu acho que se a pessoa estiver tendo algum sintoma físico, ela tem que descartar uma causa física também, né, Rogério? Porque às vezes ela tem algum problema neurológico mesmo, alguma coisa assim, e então, pelo menos eu imagino que. é, e é a primeira coisa, Mônica, porque Kardec é claro, ele é claro ao dizer no Livro dos Médiuns o seguinte: não existe nenhuma prova cabal, nenhum sinal ou sintoma exato que venha a dizer que aquilo é característico de tal ou qual mediunidade. Não existe nenhum sintoma físico que venha dizer, isso é a mediunidade que está desenvolvendo. Isso é um erro muito grande, porque em muitas casas espíritas que recebem algumas pessoas que tem lá um sinal ou um sintoma e a pessoa já vai lá dizer, não, isso é mediunidade. Você tem que desenvolver a mediunidade. É uma bobagem muito grande. É uma bobagem muito grande o indivíduo falar isso. Quem fala isso são aquelas pessoas que nunca pegaram o Livro dos Médiuns nem para ler, quanto mais para entender. Então, a primeira coisa, Mônica, é exatamente isso. Está sentindo mal, está com dor de cabeça, está tendo visões, as vistas estão escurecendo. Sabe o que a pessoa tem que fazer primeiro? Primeiro, ir ao médico. A medicina no mundo existe para isso. Vai consultar o médico. Né? Tem muita ouvindo voz, às vezes. Pode ser um problema neurológico, como você disse, né? Uma alteração psiquiátrica. Pode ser. Não quer dizer que é mediunidade isso, não. Não existe nenhum sinal característico que venha definir se isso ou aquilo é mediunidade. Primeiro vai no médico. O médico tem um mapeamento. Eu pensei, lembrei de uma coisa que acontece com um amigo meu. Toda vez que ele vai no centro espírita, ele dorme. Ele senta e dorme. Falaram para ele assim que é porque ele estava dormindo porque ele estava fazendo tratamento. Faz algum sentido? E assim, ele dorme mesmo. Ele não tem nenhum problema de saúde, não. É uma pessoa normal, ativa, mas ele chega no centro espírita, dá um sono nele e ele dorme. A gente não pode afirmar essas coisas, sabe, Mônica? Isso é falta de caridade. Sabe? Isso é falta de caridade. A gente não pode afirmar isso para ninguém. Eu consigo imaginar um sem número de coisas que venha explicar tudo isso aí. Por exemplo, se o indivíduo trabalhou o dia inteiro, está cansado, vai no centro espírita e senta, tem aquelas musiquinhas, uma palavra, uma pessoa fazendo a palavra, dorme. Eu durmo. Se a palestra estiver chata, eu durmo. Eu ronco. Entendeu? Um aspecto. Outra coisa. Pode ser uma influência espiritual. Os companheiros espirituais que acompanham ele estão do lado dele, lá dentro do centro espírita, não desligaram dele e adormecem ele para que ele não ouça a palestra de psicoeducação. Pode ser. Mas é isso? Eu posso afirmar? Não posso afirmar. É porque está fazendo tratamento espiritual e as entidades que estão obsidiando o indivíduo ou acompanhando o indivíduo não querem que ele melhore, então vamos adormecer ele para ele não perceber. Como que a gente pode afirmar esse tipo de coisa? Eu vou contar para você uma experiência minha. Eu participei de um grupo mediúnico e eu percebi que durante a palestra eu estava dormindo. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá para o meu consultório, no dia que eu tinha reunião, eu falei, vamos marcar menos pacientes aqui para eu atender,
Eu estou ficando cansado e estou dormindo na reunião. Aí agora, as lives a gente já estudava em grupos, né, pela internet, antes mesmo da pandemia, e eu dormia, nem escutava o negócio. Aí eu fiquei preocupado. Eu conversei com uma médium, amiga minha, falei, fulana, você vai me ajudar, eu tô preocupado, eu tô achando que eu não tô participando, eu tô dormindo nas reuniões, eu vou lá para o centro na hora da palestra, na preparação para o trabalho mediúnico, eu durmo, não estou nem ouvindo a palestra. Ela, vamos conversar com o mentor. Falei, por favor, pergunta o mentor, o que que eu devo fazer? O mentor respondeu assim, minha filha, fala para ele sossegar. É a mediunidade dele que é assim. Ele desdobra, ou seja, eu saio do corpo, afasto do corpo e vou acompanhar a equipe espiritual nos trabalhos programados para aquele dia. Enquanto isso, meu corpo está descansando, dormindo, entre aspas. Dorme mesmo, é sono, descansando o corpo. Para sair com a equipe espiritual para realizar essa ou aquela tarefa, o corpo não tem jeito de ir junto. Então o corpo adormece. Porque desdobramento é isso. Ah, o sono, a gente dorme e sonha, é desdobramento? É desdobramento. Kardec é muito claro no Livro dos Médiuns ao dizer que o sonho, o que é o sonho? O sonho é a lembrança que nós trazemos para a vida física do ocorrido durante o sono. É a lembrança que o nosso cérebro codifica daquilo que nós fizemos no mundo espiritual enquanto dormíamos, enquanto em desdobramento, diz Kardec. Então, o sono é um desdobramento. O sonho é um desdobramento. O sonho é a lembrança do que nós fizemos enquanto desdobrados, né? Então, como é que a gente vai afirmar para uma pessoa que está lá no tratamento espiritual e está dormindo que ele está sendo preso dos obsessores ou que ele o motivo é esse ou aquele? Não tem jeito. Às vezes o cara está cansado e dorme, né? Eu Então, recebi uma pergunta agorinha mesmo, antes de começar a live. Assim, sonhar pode ser tido como um tipo de mediunidade? existem É, as mediunidades premonitivas que nos aparecem através de sonhos ou de lembranças, né? Isso é uma premonição, é um tipo de mediunidade. O indivíduo sonha que vai acontecer tal coisa, assim, assim, e aí aquela coisa acontece. É um tipo de premonição, sabe? E às vezes isso ocorre em vigília. Isso é interessantíssimo, isso, né? Existe um estudo, a gente começa a estudar o livro, está tudo no livro dos médiuns, aperfeiçoado assim, muito melhor explicado, mastigado, tudo o que Kardec veio a nos dizer, André Luiz, Hamed e muitos outros autores, Emmanuel, vêm explicar e para que a gente entenda melhor, né? Trazer em outras palavras, com exemplos, para que a gente compreenda melhor essas coisas. Então, a premonição é um tipo de mediunidade. A mediunidade existe, para ela existem 1000 nuances, 1000 tipos diferentes de mediunidade que a gente nem tem ideia, diz Kardec. e essa aí é outra pergunta também, que chegou junto com essa. Quais os tipos de mediunidade que existem? Ah, mas É isso, não dá para descrever, né? Eu posso dizer o seguinte: os quais os principais, né? tipos de mediunidade? Eu não sei quais os tipos de mediunidade. Kardec diz que existem 1000 tipos diferentes. Eu não tenho nem ideia. Tem uns que a gente não tem nem ideia, mas é o conúbio do indivíduo com o meio espiritual e ele se servindo de intermediário, de fio condutor entre os encarnados e os desencarnados. Tudo que a pessoa fizer e que ele, através desse potencial mediúnico, é o intermediário entre mundo material e mundo espiritual, isso é mediunidade. Quais os tipos? É impossível dizer. Mas a gente pode citar alguns principais, alguns mais comuns, né? A premonição é comum, né? O indivíduo tem percepções do futuro, premonição. Por exemplo, na época de Moisés, existiam as pitonisas, né? Os adivinhos, que eram médios que adivinhavam o futuro, previam o futuro.
porque elas tinham essas percepções. E aí, por conta disso, teve aquele bafafá danado lá, que Moisés cita na Bíblia, e que muita gente acha que o espiritismo é do demônio, porque Moisés proibiu o espiritismo, proibiu a comunicação com os mortos. O que Moisés proibiu naquela época, a doutrina espírita também condena hoje, que é o mau uso da mediunidade. Moisés já fazia isso naquela época. As pitonisas previam o futuro não com o intuito de auxiliar ou de disseminar a paz e a concórdia, mas com o fim financeiro, né? Através do potencial mediúnico de prever o futuro da pessoa, ela cobrava para aquilo. Então, isso também a doutrina espírita hoje abomina. A premonição, a psicofonia, né? O espírito incorpora, o indivíduo fala. A clareaudiência, o indivíduo ouve os espíritos falarem. A clarevidência, vê os espíritos, percebe o mundo espiritual. E muitas outras. A psicografia, o espírito dita para o médium e o médium escreve as palavras que está ouvindo o espírito falar. Então, tudo isso são as mediunidades mais comuns. É a pessoa que às vezes ela conversa com ela mesma, conversa e responde, sozinha. Isso é só uma característica pessoal ou também poderia ser um tipo de... Ela está se comunicando? Pois é, eu nunca vi isso no livro dos médiuns, em livro nenhum, mas eu achei isso em um livro. Em um livro idôneo, chama-se A Obsessão e Suas Máscaras, da autora, doutora Marlene Nobre. Lá, ela citando André Luiz e Kardec, ela discorre sobre uma variedade de tipos de mediunidade. E ela cita essa mediunidade. Diz ela que é um tipo de mediunidade, que ela chamou de mediunidade mental. O indivíduo está pensando e tem uma entidade espiritual do lado dele, e ele pensa e faz uma pergunta ou comenta alguma coisa, e o espírito responde para ele, e ele capta o pensamento do espírito, e ele rebate a resposta do espírito, e o espírito percebe, ouve e rebate. Fica aquela conversa mental entre o encarnado e o desencarnado. Mediunidade mental, diz Marlene Nobre. Agora, essa daqui é uma pergunta bem interessante. Olha, se as crianças são assistidas pela espiritualidade até por volta dos 7 anos, que é quando está completando o processo de reencarnação, como é que temos diversas crianças sendo obsidiadas antes dessa idade? E por que que isso é permitido, uma vez que essas crianças ainda não sabem utilizar o seu livre-arbítrio? Boa pergunta. E é simples da gente responder. Por quê? Que a criança que não tem noção das coisas é obsidiada. O que é obsessão? É a ação má de um espírito sobre outro, com o fim de prejudicar. Isso é obsessão. Qual é a diferença entre obsessão e mediunidade? Tecnicamente falando, não tem diferença, é a mesma coisa. Tecnicamente falando, é a mesma coisa. Ambas as coisas refere-se ao intercâmbio espiritual. A diferença é que quando a gente diz mediunidade, vamos agora diferenciar para ficar mais claro. Marlene Nobre, nesse livro, Obsessão e Suas Máscaras, ela diz assim, a mediunidade com Jesus, a mediunidade sem Jesus. Então, quando se fala em mediunidade, nós nos referimos à mediunidade com Jesus. Aquela que tem um sentido edificante, né? Um sentido útil, no sentido de exercitar o amor e a prática da caridade. Essa é a mediunidade com Jesus. A mediunidade sem Jesus é o que ela chama, no livro Obsessão e Suas Máscaras, de mediunidade torturada. A mediunidade torturada é a obsessão. O intercâmbio espiritual, onde existe uma das partes, ou ambas, querem prejudicar-se uns aos outros. E isso é obsessão.
Bom, por que é que as crianças que não têm noção, não têm senso de responsabilidade, não sabem nem o que está acontecendo, são obsidiadas já em tenra idade? Simples. Expiação. Expiação. O passado delituoso. Existia um orador espírita, lá na irradiação espírita, Mônica, não sei se você conheceu ele, ele chamava Marinho. Ele era um baixotinho, eu acho que ele era anão. Marinho, excelente pessoa, maravilhosa pessoa. Ele dizia assim: mediunidade é sinal de maus antecedentes. Olha que interessante. Mediunidade é sinal de maus antecedentes. Então, se o indivíduo nasce com uma mediunidade, é porque não fez coisa boa no passado. E nasce com esse potencial para, através do exercício mediúnico, consertar um monte de besteira que fez no passado, porque a mediunidade proporciona isso. Propicia ao indivíduo realizar um sem número de coisas no bem, para começar a reparar os erros do passado. Quantas vezes eu recebi em comunicações espirituais, durante o diálogo com os espíritos, companheiros que eu prejudiquei no passado e que estavam à minha volta tentando me prejudicar por revolta, por mágoa, por ódio. E quantas vezes eu tive a oportunidade de falar para essa pessoa: ó, esse cara que você está perseguindo, que fez isso ou aquilo com você no passado, esse indivíduo não existe mais. Eu, hoje, sou outra pessoa e você pode perceber isso, porque você me acompanha todo dia. Você sabe dos meus atos, meus compromissos e as minhas atitudes diárias. Esse indivíduo que você está vendo hoje é aquele mesmo que fez aquilo com você? Então, aquela pessoa já não existe mais, porque hoje eu procuro trabalhar e conduzir minha vida da melhor forma que eu consigo. E assim a gente convence a pessoa de que realmente aquele indivíduo não existe mais. Pronto, já resolveu um problema na vida através da mediunidade, né? O obsessor já foi doutrinado, já foi encaminhado para ele continuar o progresso espiritual dele. Então, a mediunidade, só por isso, já é bênção maravilhosa. E um Inclusive, monte. essa é uma pergunta que também tinha aqui. Se a mediunidade era uma bênção, assim, a pessoa que nasce com essa mediunidade mais ostensiva, como você falou, se isso é bom ou se é ruim, se é uma bênção ou se é uma expiação. Depende, então, do jeito que a pessoa encara, né? Pois é, essa pergunta veio corroborar para a resposta dessas duas, né? Ela é uma expiação. Quando, no caso da criança, por exemplo, não tem noção das coisas, não lembra do passado, o que ela fez, não tem consciência plena de si e do seu comportamento ainda, mas está sendo influenciada negativamente por uma entidade. E onde está o fim útil disso? Expiação para a criança e para a família. Esse é o sentido útil. Expiação para a criança e para a família. E depois isso pode ser resolvido, né? Porque a gente tem mania de pensar que o obsessor é o algoz, é um ser terrível. Muitas vezes, e na maioria das vezes, o obsessor ele é vítima. Não é, ele não é algoz, ele é vítima. Foi vítima nossa do passado. Só que ele não administrou isso muito bem e hoje encontra-se vinculado a nós pelos nossos erros do passado, pelo aquilo que nós trazemos gravado em nós mesmos, no nosso perispírito, e nos mantemos imantados a ele, presos a ele, escravizados a ele, pela atitude do passado. E ele não administrou isso muito bem e deixou crescer em si a revolta, a mágoa, a vingança. Por isso está preso em nós. Então, inicialmente, ele foi vítima. Agora, talvez, pelo sentimento de ódio e querer vingança e querer nos maltratar, ele se encontra assim, dessa forma. Mas, quando na criança, ela é uma expiação. Mas, ela é bênção ou é castigo, a mediunidade? Nesse sentido, ela inicialmente pode, como no caso da criança, ser uma
uma, uma expiação e pode, e na maioria dos casos, quando o indivíduo encara e compreende o processo mediúnico como uma bênção, onde ele pode resolver um monte de coisas do seu passado, né? Abrir caminhos novos para a felicidade sua futura. Sueli Caldas Schubert tem um livrinho fininho, interessante de ler, chama-se Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Minha prima Margarida, que me deu um. Adorei esse livrinho. Rogério, a próxima tem a ver com essa pergunta também. Eu achei ela interessantíssima, porque eu fiquei com vontade de saber a resposta dela. Assim, no caso do tratamento espiritual dessa criança que está sendo obsediada, é importante, né, como em todos os outros casos, as aulas de psicoeducação, para que as pessoas em tratamento entendam que a cura depende unicamente dela. Mas no caso da criança, e às vezes crianças assim, tem crianças até menorzinhas, né, bem pequenininhas mesmo. Como que essa criança que não vai entender o que está acontecendo, como que vai se dar o desligamento desses espíritos obsessores? Como que faz o processo de psicoeducação com a criança que vai lá e não vai entender? É simples. Funciona assim. A criança e as mais novinhas e as bem jovens, elas não vão entender numa aula de psicoeducação. É aconselhável até nem levá-las para a psicoeducação, para não atrapalhar os presentes ali. Os pais devem ir, porque, como eu falei antes, num processo de expiação, uma criança em obsessão, a expiação é mais para os pais, para a família. Então, os pais devem participar da psicoeducação, para que eles mobilizem o seu íntimo e percebam, entendam o processo que está envolvendo não só a criança, a família, para mudar o comportamento, né? Mudar certas atitudes e certas condições na vida para criar um ambiente familiar, um lar harmonioso, favorável para o crescimento e educação daquele rebento que está ali desenvolvendo. E para criar uma harmonia dentro do lar, para que prospere lá a paz, o amor, a concórdia e tudo mais. Mas nós estamos esquecendo de uma outra coisa fundamental, importantíssima. Durante um tratamento espiritual, o processo maior do tratamento espiritual ocorre no mundo espiritual. Quando, em desdobramento, os litigantes estão, a todos aqueles que estão envolvidos. Então, a psicoeducação no centro espírita, a água fluidificada, o passe, a reunião pública, tudo isso são recursos externos. Recursos externos do tratamento espiritual. Mas o fundamental são os recursos internos. A prece. No caso da criancinha, ela vai fazer prece? Vai. Meus filhos faziam prece quando começaram a falar as primeiras palavras. Eu já ensinei a falar Jesus, Deus, falava de Deus, de Jesus, ainda que não entendessem as palavras que articulavam, mas já aprendiam a falar de Jesus e aprendiam a fazer prece dentro de casa. Cresceram com isso na cabeça. Meu filho casou-se há um tempo, mudou, já faz o culto no Evangelho no lar. Porque aprendeu dentro de casa isso. O dia que eu não estou presente na minha casa, e que eu não estou lá para fazer o culto com o outro filho meu mais novo, ele faz sozinho. Me liga antes, pai, você vai chegar a tempo? Vou fazer o culto. Né? Agora eu vou dar um exemplo, lembrando disso, vou dar um exemplo interessante a respeito disso. Sobre o meu filho mais novo. E ele vai me permitir falar disso, o Lucas. O Lucas, hoje nós temos até meia-noite, mãe? A gente tem mais 15 minutos. Pois é, tá vendo? O assunto é interessante. Eu acho Eu tenho muito é, ainda aqui. Vai ficar para a semana que vem, muitas perguntas.
Tem que ficar, né? Porque esse exemplo veio encaixar perfeitamente nessa pergunta sobre a criança. Meu filho mais novo, eu frequentava lá na casa de Eurípides. Tinha o tratamento mediúnico lá, atendimento espiritual, atendia os internos e tudo mais, dependentes químicos e alienados. Bom, mas o meu filho mais novo, pequenininho, ele tinha meses de idade e ele ficava batendo a cabeça no travesseiro, assim. Ele era pequenininho, ele nem virava na cama, mas ele batia a cabeça. Ele ficou do nascimento até 14 anos de idade dormindo desse jeito toda noite. Toda noite ele entrava em desdobramento e ficava batendo a cabeça no travesseiro e gemendo e falando, e batia a cabeça. Eu chegava ao lado da cama dele, eu ficava olhando aquilo, a impressão que eu tinha é que ele estava sofrendo. Então eu fazia a prece, eu pegava o evangelho, a gente lia, desculpa, fazia a prece. E desse jeito. Aí um dia, fizemos um tratamento espiritual, vários, melhorava. Mas um dia lá na casa de Eurípides, eu conversei com a mentora lá, irmã Matilde. Expus para ela o problema, ela falou assim, agora é o momento, meu filho. 14 anos de idade ele tinha, agora é o momento. Agora os litigantes vão poder ser envolvidos. Aí o que aconteceu? Fizemos um tratamento espiritual lá na casa de Eurípides. E ela me revelou o seguinte: o Lucas, numa vida passada dele, ele havia sido médico. E ele se reuniu com 7 outros médicos e eles faziam experiências em pessoas, experiências médicas, mas em pessoas. Eu desconfio que era na Segunda Guerra. Ela não me disse isso, mas eu desconfio que era. Lá na Alemanha, eles pegavam os judeus e faziam experiências. Abriam o indivíduo para ver o que tinha dentro, para tratar aquela doença, essas coisas. E em determinado momento, o Lucas, insatisfeito com essa prática, resolveu deixar o grupo dos médicos. E o líder deles lá falou: você não pode deixar, nós fizemos um contrato, uma combinação aqui, você não pode deixar. E o Lucas bateu o pé e deixou. Depois que o Lucas deixou a equipe, desmantelou-se o grupo. Acabou. Aí um foi desencarnando, e à medida que eles foram desencarnando, e o Lucas também, todos volveram a perseguir o Lucas. Então, disse a mentora para mim, toda noite, quando ele pega no sono e desdobra, esses cavaleiros, eram 7, pegam ele e levam para o mundo espiritual para maltratar ele. Mônica, foi 14 anos ele nessa agonia. Aí ela falou, agora é o momento, porque agora os envolvidos estão prontos para receber o envolvimento de Jesus. A gente fazia o curso lá em casa, fluidificava água, levava, né? Em determinado momento, ela se manifestava no grupo e me chamava e falava assim, ó, já convencemos um deles. Então já não eram 7, eram 6. Passou mais um tempo, foi um ano de tratamento. Outro momento me chamava, convencemos mais um. E assim foi, convencendo, até que ela falou, na última vez ela falou assim, só falta um, que era o líder. O mais raivoso deles, o mais temível. E ficou um tempão até que conseguiu converter o indivíduo. Aí ela falou, ó, pronto, agora ele está livre para continuar a vida dele. E o Lucas parou com isso, acabou. Levei médico, levei para todo lado, psiquiatra, neurologista, tinha um lá que queria passar uns remédios doidos para ele, eu falei, não, larga isso não. Então, olha, foi 14 anos, desde bebê até 7 anos, como no caso da pergunta aí, ele não tinha nem noção das coisas. Mas todo domingo, Mônica, todo domingo cedinho, ia para evangelização.
A mãe deles falava assim, você está doido? Esses meninos estudam toda semana, acordam cedo todo dia. No domingo é dia de descansar, de dormir. Você quer que eles acordem 6 horas? E eu falava para ela assim, eu acordo 6 horas todo dia na semana. E eu acordo domingo também. Então, eles são mais novos do que eu, pode acordar também. E a gente acordava cedo e ia para o Centro Espírita para evangelização infantil. Evangelização infantil, evangelho no lar, água fluidificada, passe e, acima de tudo, exemplo da família. Aí Verdade. pronto. Aí pronto. Exemplo. Acabou, tá lá. Duas Né? pérolas, como eu costumo dizer, duas pérolas que eu tenho. Né? E agora o mais velho, o Gustavo, vai ser pai e eu vou ser vovô. Ah, é? Que Daqui legal! uns, daqui Parabéns, uns Rogério. dias. Que coisa Daqui uns legal, dias. nossa, que felicidade, né? Uma alegria tão grande, né? Nossa, Demais. é. Primeira vez, né? Primeira. Nossa, que bom, parabéns mesmo. É, aqui, essa resposta que você deu, ela também tem a ver com uma pergunta que eu nem ia fazer hoje, não, ia fazer na semana que vem, mas eu já vou aproveitar. Que a pessoa perguntou assim, quais são os recursos usados pela espiritualidade no tratamento da desobsessão? Então, Ó, você pode a gente não completar, tem ideia. A gente não tem ideia dos recursos. Uma coisa ou outra a equipe espiritual nos diz, a gente tem noção através dos livros, né, os livros importantes que nós temos aí, do Filomeno de Miranda, de André Luiz, né, o próprio Leon Denis, Emmanuel, então tem muita informação interessante, mas o ingrediente principal que a equipe espiritual se utiliza para a desobsessão chama-se amor. Esse é o ingrediente principal. E tem lá alguns recursos, vamos dizer, instrumentais, né? Alguns aparelhos, algumas técnicas de convencimento, mas sempre através do exemplo e do amor. tem uma coisa, Eu estou dizendo quando a assim, para pessoa convencer. Hã? Quando a pessoa está assim, nesse processo de obsessão, são atendidos os dois, né? Você que está Os sofrendo. dois não tem diferença. Não tem diferença. Chega um indivíduo encarnado, obsidiado, né? Obsessão clara, que pode variar desde uma influência sutil até uma subjugação, passando aí por alguns patamares de um estágio evolutivo da obsessão, onde o espírito ou a vontade do espírito se manifesta plenamente sobre o encarnado, como se fosse uma pessoa só, encarnado e desencarnado. Então, não existe diferença entre encarnado e desencarnado nesse conúbio, porque ambos estão em sofrimento. Ambos estão interligados por laços de ódio, de mágoa, de vingança, e ambos merecem tratamento e merecem alívio, né, desse processo. Então, para a equipe espiritual, não tem diferença. Eles tratam o encarnado, dando o alívio àquele indivíduo, e tratam o desencarnado, que também é sofredor e faz parte do processo. Né? Uhum, certinho. E agora aqui é uma pergunta que, assim, perguntando o seguinte, sobre a psicografia. Algumas mensagens psicografadas, elas saem com a letra do médium e outras com a letra do espírito. Por que acontece essa diferença? O que que faz? Isso está mais relacionado com um processo nervoso da mediunidade, né? A neurociência da mediunidade. Está relacionado com o tipo da mediunidade que o indivíduo comporta naquele momento. Tem a mediunidade intuitiva, tem a mediunidade que o indivíduo, quando um espírito quer passar uma mensagem escrita, existem dois processos, na verdade, três. Primeiro, o espírito se apossa da mão do médium. Ele envolve fluidicamente o braço do médium e ele pega o braço do médium e escreve. Assim como ocorre na música, né?
Ele toma conta das mãos do médium e toca um piano. Quem está tocando não é o dono daquela mão, daquele corpo, é o espírito. Então, é isso, no caso da psicografia, por isso que ele chama escrita direta, alguma coisa assim. Outra coisa, o espírito se aproxima do médium e passa para o médium através do perispírito do desencarnado. E o perispírito do médium, no caso encarnado, ele transmite para o médium a ideia que ele quer passar. O médium capta no córtex cerebral essa ideia, portanto, passa pelo cérebro do médium e ele escreve. Nesse caso, a letra é a letra do médium. Entendeu? O espírito passa uma ideia, o médium capta a ideia e escreve. Da mesma forma como quando o espírito fala no ouvido do médium, o médium ouve a voz do espírito, aquilo passa pelo entendimento do médium, no córtex cerebral, o cérebro do médium, e o médium escreve, usando a sua própria letra. Mas existe a mediunidade mecânica. A mediunidade mecânica, o espírito se utiliza do aparelho mediúnico do médium e escreve com a letra do espírito. O médium não está nem sabendo o que está sendo escrito, porque não passa pelo cérebro do médium. Embora, muitas vezes, o espírito se utilize de recursos literários, gramaticais, que estão presentes no conteúdo, no cérebro do médium para poder escrever. Mas quem está escrevendo é o espírito. O médium, na grande maioria das vezes, na totalidade das vezes, ele não está nem sabendo o que está sendo escrito. Já o médium intuitivo, ele sabe, porque ele está ouvindo ou está percebendo a ideia do espírito. Então, ele sabe exatamente o que o espírito quer que escreva. Entendeu? Mais ou menos assim. Rogério, a gente tem uns 3 minutos só. Eu acho que não vai ser suficiente para conseguir responder as outras perguntas do jeito que elas merecem ser respondidas. Então, eu ia pedir para você fazer um encerramento, fazendo uma prece para a gente, para dar uma harmonizada com todos nós. E, vamos lá. Parabenizando você mais uma vez pelo neto. Transmita os nossos cumprimentos ao Gustavo. Eu encontrei com ele segunda-feira, quando eu estava no consultório com minha mãe. Ele passou por lá, a gente conversou, não sabia. Legal, bom demais, muito, muito bom. Pois parabéns. Tá todo mundo muito feliz. Que bom. Vamos aguardar para ver quem é que está chegando aí, né, mãe? Quem será que está vindo? Né? Eu fico pensando assim, quem será esse agora que está vindo? Né? Quando a mãe dele estava grávida, eu ficava pensando, que espírito será que vem agora? Né? E eu percebo que no meu caso, no caso dos meus 2 filhos, não era nenhum espírito inimigo, pelo contrário. Eram espíritos amigos que vieram somar na família, né? Porque a reencarnação tem isso. A reencarnação não é só castigo, né? Não é só sofrimento, né? Existem aquelas famílias onde os espíritos são afins, que se reúnem dentro do seio familiar porque se gostam, né? Então, eu acho que é assim. Pode ser alguém do lado seu ou do lado dela, né? É lógico, é claro. A família somos todos nós, né? Agora, aí eu fico conversando com o Gustavo esse dia, falando, falei, meu filho, quem será que vem aí, hein? Quem espírito que vem? Aí ele falando assim, pois é, o meu sogro já quer comprar não sei se foi o sogro, uma bola de futebol. Eu falei assim, ó, ele vai dar com burros na água, que vai ser uma menininha. A minha mediunidade de premonição já previu isso, é menina. Então, altas possibilidades de ser uma menininha mesmo. Mas eu vou falar uma coisa com certeza, assim, quem conhece o Gustavo, a gente pode saber uma coisa, é algum espírito muito evoluído que está chegando, né? Porque tanto ele quanto a esposa são pessoas maravilhosas, né? Maravilhosos, né? Pois é. Graças a Deus. Vamos encerrar, então?
Vamos. Ah, avisando para o pessoal, o pessoal está pedindo para continuar. Vai continuar, quinta-feira que vem vai continuar respondendo. Quem não teve a pergunta respondida, vai ser respondida na próxima quinta-feira, na mesma hora. Então tá.